vamos passar agora para o segundo bloco, onde vão ser feitas as perguntas e foram encaminhadas pelos membros do Ministério Público Federal. Eu vou sortear 8 questões e cada candidato terá 2 minutos para respondê-las. Agora eu vou sortear primeiro a ordem, né, das respostas. Só um minuto. Novamente, a primeira a responder vai ser a doutora Sandra Quirô. O segundo, doutor Rodrigo Janot. A terceira, a doutora Ela Vieco. E a quarta, a doutora Débora Duprá. Agora eu vou sortear as perguntas. Bom, a primeira delas é a questão para todos os candidatos, vão responder a mesma pergunta, que é a seguinte: qual o seu secretário-geral e o que pensa de se fazer a alternância em tal cargo? A pergunta foi feita pelo Dr. Kelson Pinheiro Lages, da Procuradoria Regional do Piauí. Por favor, doutora Sandra. Geral e o que pensa fazer em relação à alternância no cargo? Bom, olha, eu realmente, nesta fase de campanha, colegas, eu quero dizer com toda a honestidade que essa é uma questão que realmente eu não me coloco. Eu acho que não é o momento ainda de pensar objetivamente no secretário-geral, inclusive porque eu vi vários colegas perguntando pela rede se eu manteria o doutor Lauro, mas eu sequer sei se o doutor Lauro quer continuar sendo secretário-geral, que é uma função realmente muito espinhosa, não é? Eu realmente quero ser Procuradora-Geral da República por 2 anos. Eu não pretendo ser reconduzida. Portanto, na verdade, sendo 2 anos, a alternância será, de qualquer maneira, uma realidade, um fato. Eu já tive a oportunidade de responder essa pergunta por escrito aos colegas. Pontuo novamente que a gente vive um processo revolucionário de mudança, de quebra de paradigma na implantação da gestão estratégica. Acredito, Kelston, que a alternância no cargo é boa sim, mas nós temos que estabelecer o momento dessas alternâncias. A alternância não pode ser uma regra absoluta. E neste momento em que vivemos esse difícil momento, né, dessa situação de implantação da gestão estratégica, que é muito difícil, sei disso de conhecimento próprio, não vejo como possamos fazer grandes mudanças na área da administração. Por isso, disse e repito, que se o colega Lauro e se o colega Danilo pretenderem continuar, se depender de mim, eles continuam, porque acho que uma mudança a essa altura pode gerar muito mais o efeito do retrocesso do que um efeito agregador de acelerar essa mudança. Portanto, eu acho que sim, respondendo objetivamente, acho que sim, a alternância do cargo é salutar, mas depende do momento em que essa alternância possa acontecer. E acho que este momento ela não seria totalmente positiva. Então, fico aqui, de novo, a minha afirmativa, que se o doutor Lauro e o doutor Danilo quiserem, continuarão no cargo, só depende deles. Obrigada. Agora a doutora Ela Vieco. Eu conversei, inclusive, com o doutor Lauro e lhe disse que gostaria que ele e sua equipe continuassem, porque acho que nesse desenvolvimento do planejamento estratégico, trocar de secretário teria uma péssima consequência. E é claro, se ele quiser continuar, se tiver afinidade, algumas coisas também ele sabe que eu penso que tem que melhorar a comunicação interna, porque cada procurador-geral, cada pessoa tem um estilo diferente.
Então, nós temos que nos adaptar, mas do ponto de vista da competência, me parece que o Dr. Lauro e a sua equipe, eles devem continuar. Com relação à alternância, a alternância por si só, ela não é um mérito, né? Nós temos, uma pessoa ela não pode ficar num cargo durante muito tempo, mas não há uma regra de que, por exemplo, o secretário-geral tenha que mudar de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Bom, eu também ainda não defini o meu secretário-geral, mas certamente assumi o compromisso de as grandes linhas da administração que foram traçadas no planejamento estratégico serem seguidas. Eu acho que houve um forte investimento no planejamento e eu acho que é um compromisso de todos nós para que ele, de fato, aconteça, sem prejuízo de alguns ajustes, né, que, eventualmente, se façam necessárias. Eu critico, e nós, como instituição, criticamos a descontinuidade administrativa que ocorre na mudança dos gestores da administração pública de uma maneira geral. Eu penso que não seja o caso de reproduzirmos esse modelo aqui internamente. Por outro lado, em relação à regra de alternância, tampouco a vejo como um valor absoluto, um valor em si. Pelo contrário, eu acredito até que o cargo de secretário-geral é um cargo que exige conhecimento dos meandros administrativos, acúmulo de conhecimento com outros órgãos da administração, e isso requer permanência. Eu acho que a alternância, nesse caso, não é uma boa regra. Ela depõe contra a eficiência. Obrigada. Agora eu vou sortear a segunda pergunta. A segunda pergunta, lembrando que todos respondem, há um rodízio entre os candidatos e só então vem uma nova pergunta. A segunda pergunta é se os senhores pretendem lutar para aumentar o limite de gasto com o pessoal do MPU, que atualmente é 10 vezes inferior ao limite do Judiciário da União, enquanto nos estados essa diferença é de somente 3 vezes. A pergunta é do Dr. Anderson Lodete Cunha de Oliveira, PR de Santa Catarina. Todo o debate, a mesma pessoa vai ser a primeira a responder, porque o primeiro a responder, ele tem um prejuízo em relação ao demais do Código. Essas regras, posso falar? Eu não participei da composição dessas regras, doutora Sandra, mas com certeza elas podem ser mudadas se todos os candidatos concordarem, mas só nem sempre. Muitas vezes é considerado que quem responde sobre o lugar tem até vantagem, porque coloca de direito para lugar. Mas, se houver concordância com os candidatos, pode virar. É a proposta da doutora Sandra. Na ordem sequencial, a segunda foi a ela, o Rodrigo, o segundo foi o Rodrigo. Eu acho perfeito que agora. Agora o Rodrigo passa a responder. Depois a próxima é a ela. Resolvido está pelo consenso dos candidatos. Como a gente fez ontem. Tá. Eu estou de acordo. Eu vou me empenhar para essa alteração dessa percentagem, por uma percentagem estabelecida ao tempo da lei de responsabilidade fiscal, e ela teve como base a situação vigente na época dos gastos do Ministério Público. Mas com o crescimento do Ministério Público provocado pela própria Justiça Federal, né, com a criação de unidades da Justiça Federal, que necessariamente faz com que nós tenhamos que acompanhar esse crescimento. Então, por uma demanda, inclusive, externa, há um aumento desses gastos e, naturalmente, nós precisamos recolocar em novas bases, né? Essa é uma questão que ela exige um empenho muito forte no Legislativo e também perante o Executivo, mas pela razão, né, a percentagem que foi estabelecida, eu acho que não haverá assim, maior dificuldade política na compreensão da necessidade do estabelecimento dessa nova percentagem. Bom, eu também não tenho uma resposta diferente. Obviamente, vamos lutar, acho que qualquer um de nós,
pelo aumento de gastos com folha de pessoal. Agora, eu tive presente na última sessão, na última reunião do Conselho de Assessoramento Superior, e achei muito interessante uma colocação feita pelo nosso secretário-geral, pelo colega Lauro, que, enfim, o crescimento do Ministério Público, né, o crescimento do número de servidores do Ministério Público da União, do número de servidores, nos lança não só esse desafio de aumentarmos o nosso limite quanto à lei de responsabilidade fiscal em relação a gastos de pessoal, mas também pensarmos em estratégias modernas de administração pública que levem algumas despesas que hoje são contabilizadas a título de folha de pagamentos para a área de custeio, de modo a podermos liberar um pouco, podemos trabalhar com mais folga esse limite. Então, eu acho que não é só a questão do aumento, mas também de pensarmos uma administração que, enfim, algumas estratégias administrativas que deem conta desse crescimento exponencial, tanto de membros, servidores e demandas remuneratórias de todos nós. Obrigada. Agora, embora não tenhamos ainda atingido o nosso limite na lei de responsabilidade fiscal, nós devemos lembrar que esse percentual que nos é imposto, ele atinge aos 4 ramos do Ministério Público da União. E a necessidade de aumento deste percentual, deste limite, passará necessariamente por um dos pilares que eu sustento para o exercício do cargo de Procurador-Geral da República, que é justamente a articulação com o Executivo, com o Legislativo e com os 4 ramos do Ministério Público Federal, com os outros 3 ramos do Ministério Público Federal. Eu não vejo reafirmando o que já disse, né? Nós temos que perseguir, sim, o aumento do limite da responsabilidade fiscal e mantermos nos nossos quadros os serviços prestados por servidores. Como já disse e reafirmei, não vejo com bons olhos a privatização de serviços sensíveis à atividade do Ministério Público Federal. Dentro desse contexto, dentro desse entendimento, acho que temos sim que, usando da articulação inerente ao cargo de Procurador-Geral da República, tentar, junto ao Legislativo e ao Executivo, e em conjunto com os ramos do Ministério Público da União, aumentar o limite da lei de responsabilidade fiscal. Obrigada. Agora vamos fechar a terceira. Desculpa, doutora Sandra. Bom, antes de entrar no assunto, é uma pena que esse telefone vai atrapalhar a transmissão muito. Eu só queria complementar a resposta anterior para dizer que também vou seguir as linhas do planejamento estratégico, que não, de momento nenhum, me passa pela cabeça abandonar um processo que, afinal de contas, vem sendo tão bem desenvolvido. Em relação ao aumento dos limites, gastos de servidores e membros de pessoal, contido na lei de responsabilidade fiscal, eu acho que as grandes coisas já foram ditas. Primeiro, evidentemente, o nosso quadro aumentou, tanto com membros como servidores dos 4 ramos, pela interiorização da Justiça, que nos obrigou a criar novas PLMs no âmbito do Ministério Público Federal, e com certeza também obrigou a criar novas unidades no âmbito dos outros ramos. Nós estamos perdendo servidores para outros órgãos, para outras, enfim, outros entes, onde eles vão prestar exatamente o mesmo trabalho e para onde eles vão simplesmente porque vão ganhar mais. Então, perdemos servidores de excelência por conta da defasagem da nossa remuneração. É importante, então, que a gente lute para essa recomposição. Então, é isso que, evidentemente, nós precisamos lutar para aumentar os limites de gastos com o pessoal. Eu também sou contra a privatização do serviço de informática, sou contra a privatização do serviço de transporte e segurança, acho muito perigoso em relação às nossas atividades, são atividades que realmente são desenvolvidas sigilosamente e não sabemos se essa terceirização de que se fala não vai colocar em risco o trabalho realizado. O nosso trabalho
já falei ontem, falo novamente, não é igual ao trabalho do judiciário. Nós realizamos investigações, nós temos documentos sigilosos, nós temos conversas sigilosas e que não podem simplesmente passar por pessoas que nós não sabemos quem são e nem quais são seus antecedentes. O seu tempo já esgotou. O seu tempo já esgotou, são 2 minutos. Esgotei, né? Então tá bom. É que eu acho que no início nem saiu a minha voz porque não estava funcionando o microfone, mas enfim. Não, mais alguns segundos para a senhora concluir? Hã? Mais alguns segundos para a doutora Sandra concluir? Vamos seguir? Ok. Ok, é verdade. Vamos lá, então, agora, finalmente, a terceira pergunta. Pensando na efetividade da atuação 18. Pensando na efetividade da atuação institucional dos membros do MPF e na importante atuação jurisdicional do PGR, pergunto aos candidatos, qual foi a ação de improbidade administrativa que Vossa Excelência que resultou em condenação? Pergunta da doutora Márcia Brandão Zollinger, PR do Mato Grosso. Agora, a doutora Débora, começa pela senhora. Eu já ingressei com várias ações de improbidade administrativa, algumas eu consegui chegar ao resultado final, acompanhá-las, outras não. Uma que eu me recordo que, enfim, de resultado exitoso, foi com a época que eu era procuradora regional da República, foi contra o prefeito de Porto Seguro. Houve condenação, afastamento cautelar do cargo, depois afastamento definitivo. Ok, muito obrigada. Agora, quem responde é o doutor Rodrigo, por favor. Márcia, eu não tenho condição de lhe dizer se das demandas que eu ajuizei de improbidade, qual delas chegou ao resultado final, porque eu do primeiro grau já estou afastado há mais de 21 anos. Mas eu gostaria de mudar o enfoque dessa questão, né? Eu acho que o que é importante para nós não é o eu, não é qual a ação que eu fiz, mas é o nós. Nós temos que construir o Ministério Público com uma atuação coletiva, não uma atuação individual. Nós não somos ilhas, né? Então, o que a gente tem que dar ênfase são as atividades coletivas, as ações coletivas que fizemos e que foram exitosas. Eu, na Quinta Câmara, embora não se trate especificamente de improbidade administrativa, mas se trata de cuidar da coisa pública, eu lembraria de 3 iniciativas oriundas da Quinta Câmara que foram reconhecidas interna e externamente, né? E são atividades atuais. Eu lembraria o programa da carne legal, que nasceu na Quinta Câmara e depois evoluiu para o Município Verde e que hoje congrega 3 câmaras em atividade. Eu lembraria a formação de capital social em 16 municípios de menor IDH do Brasil, que são da Ilha de Marajó, e nós estamos criando o CIF artesanal ao lado do CIF industrial, e lembraria também o GT da Copa, que está aí como uma atividade de sucesso, sendo que 2 dessas atividades, nascidas na Quinta Câmara, que cuida da probidade administrativa, que cuida da coisa pública, 2 dessas ações ganharam o prêmio Inovare, e uma delas, que é a carne legal, que evoluiu para o Município Verde, recebeu agora um elogio até do New York Times. Então, gostaria de inverter esse coisa. Vamos falar do eu, não, vamos falar do nós. A atividade nossa tem que ser plural. Obrigada. Agora, a doutora Sandra, 2 minutos. Como o Rodrigo, aliás, a minha situação é um pouco diferente. Na época em que eu atuava em primeira instância, não existia a lei de improbidade administrativa, de modos que as questões de improbidade administrativa eram tratadas exclusivamente no âmbito das ações penais. Não havia, essa ação não existia. No âmbito das ações penais, eu obtive algumas condenações e me lembro de um caso de um ex-deputado do Rio de Janeiro, José Nader, ex-presidente da Assembleia Legislativa, integrante do Tribunal de Contas do Estado, que foi processado por sonegação fiscal e enriquecimento ilícito. E esse é um caso em que se obteve a condenação. No Tribunal Superior Eleitoral,
Em vários casos também se obteve condenações por malversação de dinheiros públicos, por mau uso de dinheiro público, inclusive declarações de inelegibilidade de pessoas decorrentes, né, dessas condenações. Tal como disse o Rodrigo, afora essas situações, não é, que na verdade são situações pontuais, eu acho que a gente deveria levar em conta o todo da nossa atuação. E aí eu poderia citar também o trabalho desenvolvido na Quarta Câmara em relação a vários casos de desmatamento, em vários casos de envolvimento de fiscais do IBAMA nessas situações que geraram ações de improbidade administrativa, que partiram da Quarta Câmara, casos de carne, de bois criados em locais de desmatamento também geraram ações de improbidade, mas fruto de trabalho coletivo da Quarta Câmara e não de trabalho exclusivo meu. Ela vier. Quando eu trabalhava em primeira instância, não existia a ação de improbidade, mas eu me envolvi muito com essa lei, porque eu coube a minha implantação da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão, quando houve a desintegração da antiga Secretaria de Coordenação de Defesa de Interesses e Direitos Coletivos, e todo um acervo, que eram de cerca de 3.000 procedimentos, ou mais até, relativos à improbidade, foram para essa 5ª Câmara, e eu tive que organizar esse trabalho, e também nós tínhamos na Secodid um corpo de peritos, e esse corpo de peritos, então, foi também desintegrado, dividido, distribuído, e na 5ª Câmara eu busquei aumentar, né, o número de peritos na área de contabilidade, e nós tínhamos desde o início um economista do Banco Central. E eu gostaria também de lembrar com Débora das nossas discussões em grupo, né, sobre a interpretação, como interpretar a lei da ação de improbidade, e que eu acho que acabou criando o norte, né, de como nós do Ministério Público interpretamos e aplicamos essa lei. Obrigada. Agora eu vou sortear a 4ª pergunta. Ao total são 8. É a pergunta número 48. Que diz o seguinte: o candidato ou a candidata é favorável à criação de regra que determine permanência mínima na unidade de lotação inicial, ou seja, não permitir a participação em concursos de remoção por determinado período aos novos procuradores, como forma de evitar a alta rotatividade em unidades de difícil provimento. A pergunta é do Dr. Carlos Alberto dos Rios Júnior, PRM Corumbá. Por favor, doutor Rodrigo, agora que começa. Carlos, eu não sou favorável, não. Eu acho que o colega que vai para uma PRM de difícil provimento, ele já vai, início de carreira, pagando um pedágio alto. Nós não podemos penalizá-lo, impondo que ele permaneça ali mais tempo do que é possível. Aliás, essa é a previsão da Lei Complementar 75, né? Nós temos a previsão legal disso. Eu lembraria uma proposta que a Comissão de Lei de Ofícios fez, da qual eu presidi, tive a honra de presidir, vejo aqui pelo menos mais uma companheira dessa comissão, é que nós criamos ali um ofício diferente, um ofício em que a gente podia pegar um ofício vago de uma procuradoria do Rio, Brasília, São Paulo, de onde for, e deslocar esse ofício para uma PRM de difícil provimento. Abrir esse concurso de remoção para ali, não pode haver permuta, e o colega iria para ali sabendo que permaneceria ali 2, 3 anos, mas que, findo este período, esse ofício voltaria à sua unidade de origem, Brasília, Rio, São Paulo, de onde ele foi. Então, ele iria sabendo que ocuparia um ofício, uma unidade de difícil provimento, mas com um estímulo. Eu sei que vou ficar ali um período X,
Mas depois daquele período, eu terei preferência sobre os demais que não quiseram ir para aquele local de difícil provimento, para que eu possa diretamente oficiar neste meu ofício numa capital ou num lugar que fosse do meu agrado. Lembrando que havia o toco de não se permitir permuta desse ofício. É assim que entendo eu. O colega que vai para uma unidade de difícil provimento, ele não tem que ser penalizado, não. Eu sou absolutamente contra e é isso que prevê a lei complementar. Ele entra em concurso de remoção, sim. Agora com a palavra a doutora Sandra. Bom, em relação a essa questão, eu quero lembrar que alguns órgãos já têm a previsão dessa permanência por algum tempo nas unidades de difícil provimento, como é o caso da AGU, por exemplo. A sugestão dada pelo colega Rodrigo vem de encontro ao que eu também penso. Eu acredito que a gente poderia pensar numa forma de não penalizar, mas de, ao contrário, de premiar aquele colega que se dispõe a permanecer, por exemplo, 2 anos numa unidade de difícil provimento, possibilitando que ele tenha alguma vantagem na escolha da sua próximo local de lotação, além de que, evidentemente, ele receberá auxílio moradia e por estar exatamente numa unidade de difícil provimento. O problema que nós enfrentamos hoje, principalmente na região norte, é um problema de baixa efetividade em algumas unidades, em algumas PRMs, porque a rotatividade é muito intensa. E ela será sempre mais intensa à medida que os concursos forem sendo realizados mais rapidamente. Então, o trabalho que é começado por um integrante termina sendo passado para um novo procurador, e para mais um novo, e esse trabalho nunca chega ao seu final. Então, a gente tem que estimular os colegas a permanecerem por algum tempo nessas unidades ou nessas PRMs, exatamente para que a efetividade do trabalho ela possa ser obtida, para que o trabalho possa realmente ter continuidade e ter um resultado favorável. Então, com esses esclarecimentos, eu acredito que se possa fixar algum tempo mínimo, mas também na mesma linha do colega Rodrigo, não como uma penalidade a alguém que já enfrentou um concurso difícil, mas criando algum tipo de prêmio por esse sacrifício. Obrigada, doutora. Agora com a palavra a doutora Ela Vieco. Diz respeito à permanência em unidade de lotação inicial de difícil provimento. Ela pergunta se é favorável a criação de regra que determine permanência mínima na unidade de lotação inicial. Então, essa unidade ela pode ser de difícil o provimento ou não. Eu não vejo, do ponto de vista assim do interesse da instituição, eu acho que é uma regra cabível, ela é boa. Mas, naturalmente, me preocupa também o outro lado, né? O lado da pessoa que, por azar, na verdade, isso tem a ver com a sua colocação, né, na lista de aprovação, de ficar numa unidade de difícil provimento. Então, também estou de acordo que busquemos soluções de que não impliquem nessa penalização tão forte. Mas, assim, simplesmente dizer que sou contra, né, essa permanência mínima, não. Eu acho que se a regra é salutar, que nós necessitamos dessa permanência mínima para assegurar o serviço, a efetividade do serviço da instituição, eu sou a favor. Né? E quem conhece a região norte
sabe que esse é um fato. As procuradorias da região norte começaram a se estruturar exatamente nesse período de ausência de concurso público, em que os procuradores permaneceram lá por um período de 3 anos. As procuradorias do norte, elas começam a acontecer nesse momento. E começa a acontecer exatamente nesse momento também uma identidade da sociedade com o Ministério Público, até então desconhecido na região, né? Era muito mais fácil se socorrer dos promotores do que dos procuradores da República. Então, esse é um dado empírico fora de discussão. Agora, eu não acho que seja possível penalizar, nem acho interessante que se penalize o procurador que está entrando com uma permanência obrigatória. Eu acho que nós temos que ter medidas de estímulo, né? Então, eu acho que é possível se pensar em critérios tanto para remoção como para promoção que estimulem a permanência. Certamente, vários ficarão e, com isso, garantirão essa continuidade do trabalho, essa continuidade não só da atividade administrativa, mas da atividade fim, principalmente, né? O que há e sempre houve na região norte foi essa descontinuidade provocada ou pela ausência de procuradores, pelas itinerâncias recorrentes ou por um grupo insuficiente que não dava conta minimamente de uma demanda enorme e que até hoje está bastante reprimida. Portanto, eu sou absolutamente favorável a regras de estímulo. Obrigada. Agora eu vou sortear a 5ª pergunta. Pergunta número 23. Os candidatos são favoráveis à previsão de rodízio obrigatório a ser previsto numa futura lei de ofícios do MPF? Quem pergunta, pede para explicar os motivos, é a doutora Natália Lourenço Soares, PRM de Imperatriz. Agora quem começa é a doutora Sandra. Eu estou, inclusive, com o processo relativo à resolução 104 do Conselho Superior, que ainda não entrou em pauta justamente pela falta de sessões extraordinárias em número suficiente, onde uma das propostas que eu faço é que o rodízio não seja obrigatório, que ele seja facultativo e decidido de comum acordo na unidade. Se não houver unanimidade, então a decisão seria do Conselho Superior. Portanto, como essa proposta já foi feita por mim e já foi até distribuída a todos os colegas conselheiros e acredito que aos colegas do Brasil todo, relativamente à questão do rodízio, eu não sou favorável à previsão de rodízio obrigatório. Eu acho que o rodízio pode ser realizado, sim, mas não como obrigação, e sim como uma faculdade. E acho mais que, para a excelência, para a otimização do nosso trabalho, é necessário que esse rodízio seja realizado de forma fragmentada, que ele não seja feito de uma vez só. Não se pode imaginar, por exemplo, que se pegue, como já ocorreu em tempos passados, todos os procuradores que atuam na tutela coletiva na área ambiental e jogue para outras áreas e traga para a área ambiental procuradores que nunca atuaram nessa área. Então, para se fazer esse rodízio, também ele tem que ser escalonado. Não pode ser uma coisa que, num momento, todos que estavam naquela área saem e entram outros, porque aí realmente o prejuízo para o serviço, para a nossa instituição, para a nossa atividade vai ser muito grande. Então, acho que o rodízio não deve ser obrigatório, ele deve ser decidido de comum acordo, e acho que, ainda que decidido, deve ser escalonado de modo que possa se passar o trabalho realizado pelos colegas para os futuros colegas que vão exercer aquela função. E, obviamente, eu também sou contra a eternização das pessoas nas mesmas áreas de atuação. Obrigada, doutora. Agora com a palavra a doutora Ela Vieco. Bom, essa questão ela já foi bastante discutida e me parece que sempre tem aqueles dois lados, né? Eu sempre gostei de trabalhar em várias áreas, de trocar de áreas para poder entender, né, o todo da nossa atuação. Mas eu compreendo também que existe o princípio da inamovibilidade e ele incide aqui no caso. Então, eu acho que o rodízio ele pode ser estabelecido
pelo Conselho ou se o Conselho assim determinar pelas regras locais, mas em termos, né, é assegurado o direito subjetivo a quem queira se manter naquele ofício, a não ser naqueles casos em que há a renovação pelo mandato, a PRDC, também Conselho Penitenciário, etc. Eu acho que ele depõe contra a eficiência. O Ministério Público é uma instituição com uma miríade de atribuições. Eu acho absolutamente irrazoável, pouco racional, que você tenha um procurador com acúmulo de experiência, com acúmulo de conhecimento em determinada área e rapidamente ele seja, a cada 2 anos, ele seja obrigado a ir para uma outra área, começando toda uma reflexão, inaugurando um trabalho. Eu acho que isso vai contra, enfim, todo o princípio da eficiência que deve nortear a atuação do Ministério Público. Acho também que vai contra o princípio da inamovibilidade. Acho que aqui o rodízio ele só pode ocorrer diante da anuência do procurador, que eventualmente queira mudar de área. Agora, eu não desconheço que em algumas unidades há um seríssimo problema de distribuição de serviços. Agora, acho que isso não é razão para justificar o rodízio. Acho que essas questões podem e devem ser resolvidas adequadamente pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Obrigada. Agora, quem responde, doutor Rodrigo. Natália, se você se refere ao anteprojeto de lei de ofício elaborado pela comissão da qual eu presidi, ali havia uma coletânea de ideias que foram levadas ao Procurador-Geral em quase 100 artigos. O que se pretendeu ali era levar ao Procurador-Geral o que a Casa pensava sobre os ofícios. E o que nós fizemos foi dar sistematização a todas as sugestões dos colegas que quiseram se manifestar no projeto que essa comissão de 10 ilustres e valorosos colegas propuseram este anteprojeto de lei de ofício. No que se refere à obrigatoriedade do rodízio, eu lembraria que em diversas votações no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público Federal, no que se refere à Resolução 104, eu mesmo votei pela não aplicação do rodízio obrigatório em várias unidades que não acolheram o rodízio obrigatório. Eu lembro aqui de cabeça que a organização da Procuradoria Regional da República da Terceira Região não previu rodízio. Eu lembro aqui que a Procuradoria da República em Tocantins não previu rodízio. Eu lembro aqui que a Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul não previu rodízio. Esses eu lembro de cabeça. E em todos esses, o Conselho Superior do Ministério Público Federal, em aplicação da Resolução 104, votou pela organização da unidade sem a obrigatoriedade do rodízio e com meu voto. O meu voto foi dado e é assim que penso. Obrigada. Agora vamos à 6ª pergunta, que é a de número 4. O que os candidatos pensam sobre a criação de câmaras especializadas em saúde e educação, inclusive abrangendo o aspecto patrimonial e criminal nessas áreas? A pergunta é do Dr. Rodrigo da Costa Lines, PR, Rio de Janeiro. Quem começa agora é a doutora Ela Vieco. Bom, essa questão das câmaras, né, eu entendo que nós precisamos repensar. Houve o planejamento estratégico e as câmaras, elas se mantiveram assim como elas foram inicialmente pensadas lá na década de 90. E eu acho que precisa ter uma revisão. Mas com referência a essa questão de câmaras de saúde e educação, eu acho que isso entra dentro de uma área que é a área da PFDC, né? Eu me preocupo muito com esse partilhamento das câmaras, tendo em vista direitos fundamentais, direitos humanos, porque isso faz com que nós, do Ministério Público, percamos essa visão do conjunto dos direitos humanos como indivisíveis, né? Então, essa é uma proposta que ela pode ser pensada dentro do âmbito da própria PFDC, né? Que, ao meu ver, também a PFDC deveria ser
repensada, né? Nesse planejamento inteiro, mas eu acho, estou cada vez mais convencida, diante até da compreensão que em outros países está se tendo a respeito do ombudsman, e no caso o Ministério Público Federal, quando ele atende essa área da saúde, da Câmara, ele é ombudsman, né? Isso tem que ser, isso tem que ficar toda sob o guarda-chuva da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, como era na época da Secretaria de Coordenação dos Direitos Individuais e Difusos. Obrigada. Agora, quem responde, a doutora Débora. Também a essa questão por escrito, no sentido de que eu acho que saúde e educação são questões prioritárias para o Ministério Público, devem ter o necessário destaque, né, o necessário protagonismo, mas acho que elas vêm sendo muito bem conduzidas pela PFDC por seus grupos de trabalho. Nós tivemos uma experiência no passado de coincidência quase que absoluta das atribuições da PFDC com Câmara de Coordenação e Revisão. E não foi uma boa experiência. Né? Não foi uma boa experiência, então eu acredito que, como temos um trabalho em curso, um trabalho por hora exitoso, não é o momento de pensar na criação de uma Câmara específica para essas áreas. Agora, eu não quero me opor à ideia, de forma alguma. Estou sempre aberta à ideia, mas acho que ela deve ser precedida de um intenso debate e, principalmente, contando com os ocupantes da PFDC, da 2ª e da 5ª Câmara, porque há aí essa interface que a pergunta sugere. Obrigada. Agora, quem responde, o doutor Rodrigo. Rodrigo, eu também eu, como os meus precedentes, né, as pessoas que me precederam, eu vejo uma excelência no trabalho prestado pela PFDC, seja na área da saúde, seja na área da educação. Concordo que são temas muito caros ao Ministério Público Federal, mas essa decisão, eu acredito que, se tomada, ela tem que ser fruto de uma articulação, tem que ser fruto de uma negociação com todos os colegas que trabalham na área que estejam envolvidos. Não creio que nós possamos, com segurança, definir essa questão de criar um novo colegiado com uma imposição que venha da cúpula para a base. Eu acho que isso aí reclama realmente o entendimento, reclama a articulação. Fica só uma dúvida que tenho se esse fracionamento temático não poderia, de certa forma, comprometer a coordenação do tema. Mas acho que eu não decidiria agora por uma criação de uma Câmara de 6 sem ouvir, né, todas as pessoas envolvidas, e isso tem que ser fruto de uma negociação, ressaltando o bom trabalho que a PFDC tem feito na área. Obrigada. Agora quem responde, a doutora Sandra. Essa questão, ela passa obrigatoriamente por uma redefinição da área de atuação da PFDC e das câmaras de coordenação e revisão. E para essa redefinição, nós teremos, então, que ter o envolvimento de todos os participantes. Porque, vocês vejam bem, eu pensei bastante sobre essa questão, ela já tinha sido colocada nas perguntas feitas pelos colegas diretamente aos candidatos. Então, por exemplo, questão de saúde, né, que é uma das perguntas. Se envolver SUS, se for a questão de saúde, estiver envolver saúde pública, né, prestação de serviço de saúde pelo SUS, ela vai envolver, além da PFDC, a 5ª Câmara. Pode, eventualmente, envolver até a 2ª Câmara, Câmara Criminal. Se houver mau funcionamento de serviços privados de saúde, vai para onde? Vai para a PFDC, vai para a 3ª Câmara, vai para as duas. Se houver, enfim, uma indagação de ordem constitucional, entra também a 1ª Câmara. Então, são questões
e que precisam ser pensadas, mas exatamente porque elas precisam ser pensadas, eu acho que não dá para se responder assim, eu sou favorável a que se crie mais tantas câmaras ou eu não sou favorável. Eu acho que é possível que se redefina o papel das câmaras e da PFDC, mas que isso tem que ser decidido em conjunto com os protagonistas dessa questão, que são os procuradores que atuam nessa área e o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão em especial, porque faz, aliás, um excelente trabalho e já desde muito tempo a PFDC atua na questão de saúde, na questão de educação, com GTs formados, etc. Obrigada. Agora vamos à 7ª pergunta, que é de número 44. A estrutura de apoio administrativo para os gabinetes dos membros tem sido objeto de constante preocupação. Quais as propostas para melhorar essa estrutura? E se é possível garantir a implementação de equipes de apoio satisfatórias para todos os integrantes da carreira? A pergunta é da doutora Mônica Nicida Garcia, PRR, 3ª Região. Está funcionando? Tá. Essa questão, ela é facilmente respondida até pelo planejamento estratégico, veio como uma linha fundamental a ser observada da reestruturação de todos os gabinetes, né? Nós passamos por um processo de reestruturação das câmaras, de reestruturação dos gabinetes de subprocuradores, de procuradores regionais. Agora estamos no momento de reestruturação dos procuradores de 1º grau, né? Essa reestruturação, todos já sabem, ela contará com uma CC2, contará com um analista, né, em relação, que corresponde a 50% da lotação, para cada 50% da lotação de cada unidade, e, enfim, essa a proposta, enfim, que é aí de conhecimento geral. Independente disso, eu acho que há algumas outras possibilidades de nós incrementarmos essa estrutura. Um dos dados que eu aponto seria a questão dos estagiários. Há, na atualidade, uma portaria do Procurador-Geral que limita o número de estagiários a 2. Eu acho que o estagiário, ele pode, obviamente, tendo em vista sempre a sua formação profissional, ele pode ajudar em muito o trabalho dentro de um gabinete. E eu acho que esse número tem que ser revisto, independentemente das situações excepcionais que a portaria permite. Eu acho que, como regra, esse número poderia e deveria ser aumentado, até porque a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público estabelece o limite mínimo de 10. Né? Então, nós estamos bastante com uma folga muito grande. Acho que temos que pensar não só na assessoria de direito, mas na assessoria de diversas áreas do conhecimento. Obviamente que no curto prazo nós não temos como equipar gabinetes de procuradores com uma estrutura pericial adequada a essas múltiplas demandas que temos. Então, acredito que pensarmos imediatamente nos núcleos periciais regionais, nos núcleos de investigação regionais, contribuirão também virão muito em apoio a essa estrutura. Obrigada. Agora quem responde, doutor Rodrigo. Bom, Mônica, estamos na fase de implantação dessa revolucionário processo de transformação na carreira. Houve um primeiro momento a estruturação dos gabinetes de sub e agora se enfrenta a estruturação dos demais gabinetes. Eu acho que o que se prevê hoje de 2 analistas para as PRs e, se não possível de imediato, um analista e uma CC2, e que, pelo que me recordo dos relatórios que li, 50% do quantitativo já teria sido alcançado. Eu acho que é uma das formas que se tem de você auxiliar administrativamente os gabinetes de procurador. Você tem que dotar o gabinete de procurador de instrumentos de trabalho, não é? Vejo também uma distinção que deve ser feita, agora refiro-me às PRMs. Quando há o deslocamento de verba para uma PR,
A tendência natural é que a maior parte dessa verba fique na capital do Estado, porque é onde consta com mais membros, né? É onde ali o procurador-chefe está mais próximo, as demandas são mais candentes. Mas nós temos que pensar numa proporcionalidade de investimento também nas PRMs, de modo a que todos possam crescer. Porque se você destinar esses valores especificamente para as PRs e não permitir o crescimento das PRMs, essa desigualdade que existe hoje entre PRM e a PR, ela tende a crescer. Então, nós temos que estabelecer também critérios de distribuição de recursos, de livros, enfim, de estrutura material, de modo a atender toda essa demanda que é enorme e que é um grande desafio realmente. Obrigada. Agora com a palavra a doutora Sandra. São muitas as facetas dessa pergunta da colega Mônica Nessida Garcia, porque realmente estrutura de apoio para gabinetes de membros envolve gabinetes de todos os membros. No desenvolvimento do planejamento estratégico, eu sei que já foi realizado o plano de ação para as PRMs, já foi realizado o plano de ação para os procuradores regionais eleitorais, então está se tentando, através desse trabalho, dotar de uma estrutura compatível, não é, essas unidades, ou esses gabinetes. Agora, realmente, isso passa por diversas questões. Primeiro, a gente nota, e hoje de manhã eu ainda relatei no Conselho Superior a correção realizada na Bahia, onde as PRMs estão em situação assim péssima. E parece que isso é uma realidade de grande parte das PRMs que não contam com instalações compatíveis, que não contam com servidores em número suficiente, que não contam com servidores qualificados. E, quer dizer, o cobertor é curto e não está dando para todos. E eu acho que para a gente conseguir esticar um pouquinho mais esse cobertor, talvez a gente precise realmente acelerar os concursos, acelerar, enfim, a previsão de novas vagas de servidores através de projetos de leis que têm que ser acompanhados pessoalmente pelo Procurador-Geral da República. Faço questão de dizer isso, porque eu acho que o peso da figura do Procurador-Geral da República, do cargo, é importantíssimo nessa situação para que isso ande rapidamente, porque realmente, como nós perdemos um grande número de servidores, nós precisamos ter servidores para fazer isso. E outra coisa que eu sugeriria, ainda, aí depende, claro, de cada procurador, a adoção do estágio voluntário, que já é adotada, já é, enfim, feita por vários Ministérios Públicos estaduais, que é um caso de estágio que decorre de convênio entre a unidade do Ministério Público e a instituição de ensino e que não traz ônus nenhum para o Ministério Público. Obrigada. Agora com a palavra a doutora Ela Viel. As propostas para essa estrutura de apoio administrativo, elas foram pensadas, né, pelos colegas no planejamento estratégico. Então, no momento, o que cabe é implementar, né? E aí isso tem a ver, por exemplo, com o aporte de servidores e de membros. Então, hoje, por sorte, né, já foi chancelado o 27º concurso para dar o start para o 27º concurso, e também tem já aberto o concurso de servidores. Nós temos vários cargos, né, da lei, aqui é da Lei 10.771, da Lei 12.321. Então, essa agilidade que é necessária para a implementação do concurso e, enfim, depois do provimento. Agora, eu me preocupo muito com as procuradorias, e aí, de modo geral, tanto as procuradorias das capitais quanto dos municípios nos estados do norte, porque lá é que acontece a maior rotatividade dos servidores, né?
Então, essa estrutura de apoio, justamente aqui já foi dito, toda a dificuldade que tem a região norte, essa estrutura de apoio administrativo nessas procuradorias, ela deve ter algum tipo de estímulo para que aconteça. Então, e no mais, eu sigo a linha das respostas dos meus colegas. A pergunta de número 20, que vai começar a responder o doutor Rodrigo. Pensando na efetividade da atuação institucional dos membros do MPF e na importante atuação jurisdicional, o PGR pergunta aos candidatos: qual foi a atuação de Vossa Excelência que modificou a jurisprudência dos tribunais superiores em favor de teses defendidas do MPF? A pergunta é da doutora Márcia Brandão Zollinger, PR Mato Grosso. Bom, Márcia, voltamos à nossa velha divergência teórica, não é? Eu não lembro mais o número da súmula do STJ, aquela 279, eu trabalhei muito para mudar a competência do local do dano em matéria ambiental. Mais recentemente agora, eu atuei no processo paradigma da repercussão geral de alteração da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, e com êxito. Mas, mais uma vez, eu gostaria de inverter a situação, né? Eu acho que, nesse momento, nessa situação difícil que passa de relacionamento à Procuradoria, com falhas de comunicação interna e externa, eu acho que seria melhor que nós passássemos uma imagem, e é o que eu insisto e que vou insistir sempre enquanto procurador-geral, de um trabalho coletivo, dar ênfase no trabalho coletivo, mas não naquilo que eu ou aquele outro vai fazer, né? Como eu falei na minha manifestação inicial, eu não vejo um procurador-geral endeusado, enclausurado em teses jurídicas, né, em uma ou outra atuação do seu infindável leque do fazer. Eu prefiro pensar na atuação coletiva, insistir nessa forma de trabalho, mas de cabeça aqui eu lembrei duas, né, e não sei se ao longo de 29 anos de carreira eu teria mais alguma, mas volto a insistir, eu acho que a ótica está equivocada. Nós temos que dar ênfase ao trabalho coletivo e não individual. Não seremos ilhas, né? Como gostava de dizer o Cláudio Fonteles, nós devemos ser um arquipélago ligado por pontes. Também pensando da mesma maneira em não sermos ilhas, mas como eu atuei muito tempo junto ao Supremo Tribunal Federal e como atuei em pequenos períodos ao longo desses 4 anos em substituição ao Procurador-Geral, quando tanto em caso da vacância, quando na última recondução, como em caso de férias, eu então lembraria um parecer oferecido no RE 6350-23, um processo ajuizado contra a Ordem dos Músicos para garantir a dispensa de inscrição e de pagamento de anuidade, que foi levado ao plenário e resultou em decisão do plenário pela incompatibilidade da exigência de inscrição na Ordem dos Músicos, inclusive de exame técnico pela Ordem dos Músicos, com o texto constitucional que garante a liberdade de expressão artística, que é a expressão fundamental da liberdade humana. Um outro parecer no RE 511-961, contra a exigência de diplomas de curso superior para o exercício de profissão de jornalista. O relator foi o ministro Gilmar Mendes. O Tribunal Pleno consagrou a liberdade de exercício profissional e disse que essa exigência violava o artigo 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. O parecer no RE 477554, que resultou no reconhecimento da qualificação da união homoafetiva como entidade familiar, aplicando os princípios de Yogyakarta, de 2006, e reconheceu o direito de qualquer pessoa a constituir família, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero.
uma petição do 2604 de Belo Monte, que teve liminar concedida pelo presidente do Supremo, ministro Marco Aurélio, determinando a elaboração de EIA-RIMA pelo IBAMA em relação a Belo Monte e prévia autorização do Congresso Nacional para aproveitamento de recursos hídricos. E, finalmente, uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade contra a impressão do voto dos eleitores, voto esse nas urnas eletrônicas, por violar o sigilo do voto, direito fundamental do cidadão, que teve liminar da ministra Carmen Lúcia. Obrigada. Agora, com a palavra, a doutora Ela Vielco. Eu não consigo nem pensar nisso, alguma coisa que eu, pessoalmente, tenha conseguido modificar a jurisprudência. Eu não gosto de pensar assim, eu não penso assim. Eu penso em coisas que nós, juntos, no Ministério Público, construímos, naquilo que, do parecer que eu dou, eu presto atenção nos outros pareceres que já foram dados, de buscar o pensamento comum, a tese do Ministério Público. É claro que eu tenho a minha convicção jurídica, mas eu não realmente... eu vi essa pergunta, comecei a pensar, depois não tive mais tempo de ir atrás de pareceres, de ver alguma relevância assim especial. Eu acho que é importante aquilo de a gente verificar aquilo que a gente constrói junto. Também vou anunciar as minhas vitórias individuais, né? Assim que entrei, eu fui trabalhar na matéria penal do antigo Tribunal Federal de Recursos, e a grande discussão era a respeito da competência para julgar crimes financeiros. Então, eu tive um caso sob a minha responsabilidade, o caso BASA, né, o Banco da Amazônia. Havia uma grande fraude financeira e, nesse caso, eu consegui, enfim, uma vitória, primeiro no Tribunal Federal de Recursos, depois no Supremo, enfim, uma derrota no Tribunal Federal de Recursos e depois uma vitória no Supremo Tribunal Federal, fixando, enfim, a competência da Justiça Federal para os crimes financeiros referidos na lei respectiva. Depois eu tive uma outra vitória também, essa contou com várias pessoas, que foi o refinanciamento da dívida dos usineiros. Eu pedi ao Banco do Brasil que me informasse todas as operações relativas aos usineiros, enfim, num determinado período. O Banco do Brasil respondeu que aquilo estava sob sigilo bancário. Eu fui ao então Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, e falei, olha, eles vieram e falaram que vão entrar com mandado de segurança contra mim. Eu acho que essa é uma questão institucional da maior importância, porque eu acho que nós temos que defender que recursos públicos, eles não podem estar sob sigilo. É interesse da coletividade ter ciência da sua efetiva aplicação e da legalidade da sua aplicação. O Aristides entrou no feito, foi para o Supremo Tribunal Federal, tivemos a vitória. Recentemente, no Supremo Tribunal Federal, eu gostaria de lembrar a Marcha da Maconha, foi uma vitória da liberdade de expressão, né, contra a criminalização de movimentos sociais que discutiam determinadas políticas públicas, a Lei Maria da Penha, em relação à necessidade de representação da vítima, o que levava ao arquivamento de uma enormidade de casos, de processos envolvendo mulheres vítimas de violência doméstica. União homoafetiva, anencefalia, enfim, vitórias das quais eu me orgulho muito. Thank you.